Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Orengo, esse auxílio emergencial sai ou não sai ainda para março, hein? Bom dia. Vai sair, viu, Megali? Agora sim, muito bom dia a você, Sheila, Carla, bom dia a todos. Vai sair porque já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então só falta promulgar. É uma questão burocrática. A promulgação é feita pelo Congresso, pelo presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, e aí depois disso o governo precisa editar uma medida provisória, porque fica liberado. O que o Congresso fez, Megali, acabou liberando o governo a usar 44 bilhões de reais que não estavam previstos, né? Tem todas aquelas regras lá que impedem que o governo gaste mais para evitar desequilíbrio nas contas públicas, então fica amarrado o gestor público. O Congresso está liberando aí para a gente contrair uma dívida, porque é um momento emergencial. Aí o governo pode lançar mão lá de uma política de auxílio para as pessoas que mais precisam. Agora, a grande questão, Megali, é o seguinte: primeiro, quando realmente esse valor vai chegar no bolso das pessoas? O governo precisa editar essa medida provisória, no máximo até semana que vem, essa é a expectativa aqui em Brasília, e precisa definir os critérios, até para evitar o que já tivemos em outros momentos, que foi corrida para agências da Caixa. Então tem que ter uma logística aí muito bem afinada, porque a gente está vivendo o pior momento da pandemia, né? O que a gente não precisa agora, em diversas regiões do país, é a aglomeração. Então tem que ter algo bastante organizado aí para que esse recurso chegue para as pessoas sem grande dificuldade, né? E com uma logística acertada. Valor, é isso que também está gerando muito questionamento, né? Qual vai ser o valor? O valor médio, R$ 250, né? Então, para aquelas famílias que mais precisam, que tem lá informais, que estão nessas faixas de risco, né, de pessoas em grande dificuldade financeira. A diferença dessa vez, Megali, é que as pessoas que estão no Bolsa Família não vão ser contempladas. A ideia é essa: as pessoas que estão no Bolsa Família continuam recebendo o Bolsa Família. O impacto, desta vez, ele vai ser um pouco menor, o recurso também é menor, mas aquelas famílias comandadas por mulheres, né, essas vão receber um pouco mais, em torno de R$ 370. E para aquelas pessoas sozinhas, que vivem sozinhas, cerca de R$ 170. Esses valores estão sendo definidos agora, estudados, para serem colocados nessa medida provisória. E aí é isso agora, é definir logística. Está tudo liberado já pelo Congresso, agora a bola passa do Legislativo para a mão lá do presidente da República, do Ministério da Cidadania, que faz esse planejamento. Agora, Megali, a contrapartida, ela ficou muito aquém do esperado, né? Os cálculos já são feitos neste momento e apontam o seguinte: olha, a ideia inicial dessa proposta de emenda à Constituição era uma economia de 150 bilhões de reais em 10 anos. Isso caiu para cerca de 20 bilhões. Por quê? Porque ela começou a ser desidratada, né? Essa proposta aí da PEC emergencial, ela veio lá no fim de 2019 para o Congresso com a ideia de ajustar as contas. Ela foi aproveitada para liberar o auxílio emergencial. Só que a ideia original, que era realmente fazer um grande ajuste, ficou pelo caminho, né? Poucas alternativas sobraram, como aquela que impede que gestores públicos coloquem lá 95% de despesas do total de receitas. Aí cria gatilhos, evita reajuste de servidores, mas promoções, progressões de carreiras, isso foram mantidas. Essas promoções foram mantidas para servidores e isso vai gerar um impacto. De qualquer forma, o mais importante agora é que o auxílio vai sair, tem que sair aí em pouco tempo. Essa é uma urgência urgentíssima. Tem gente que realmente, se não receber essa grana, não sabe como vai botar comida na mesa. É muito pouco dinheiro, mas vai fazer muita diferença no orçamento familiar de muita gente. Orengo, vamos respirar um pouquinho, porque sexta-feira é dia D. Agora é questão de poucos dias para que a primeira parcela do novo auxílio emergencial chegue ao bolso de pelo menos 30 milhões de brasileiros em condições vulneráveis. Tem muita gente que está precisando. Tem coisa que eu conheço aqui no Vajão que está passando fome. Os deputados concluíram nesta quinta a votação em segundo turno da PEC, que autoriza um pagamento total de 44 bilhões de reais. Pressão de servidores e da bancada da segurança pública reduziu o esforço fiscal previsto pela equipe econômica. Estados, municípios e União estão autorizados a fazer promoções e progressões de carreira no funcionalismo, mesmo durante a pandemia. Para o governo, medidas de contenção de despesas vão ser acionadas quando necessário. Governadores e prefeitos podem escolher fazer o mesmo. Com a proposta aprovada no Senado e na Câmara, a expectativa agora é que, nas próximas horas, o governo encaminhe ao Congresso uma medida provisória que tem validade imediata, com a definição dos valores, das parcelas e de quem terá direito ao benefício.
No ano passado, o auxílio chegou a quase 300 bilhões de reais para cerca de 68 milhões de pessoas em 2 rodadas. A primeira, com parcelas de R$ 600 reais por 5 meses. A segunda, R$ 300 reais em 4 meses. Agora, o auxílio vai ser de R$ 175 a R$ 375 reais por 4 meses. E o governo vai retomar o programa que permitiu às empresas cortar a jornada e os salários dos funcionários em troca de manutenção da vaga. Segundo o Ministério da Economia, aliás, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, parte do benefício de complementação de renda vai ser pago com antecipação do seguro-desemprego. Em ter que retornar ao Senado. A nossa posição é de promulgação. Foram 3 dias de votação intensa e de debates intensos aqui a respeito dessa PEC, certo? É uma PEC que traz novas regras para a gente poder, para os governos poderem controlar os gastos. Que tipo de impacto prático isso pode trazer, de fato, para a população do país? Olha, para a população, para o Brasil, para os governos, nós aprovamos no Senado e na Câmara inúmeras ferramentas de controle de gastos, né? Uma sinalização muito forte de que daqui para frente o Brasil vai estar atento a conter suas despesas, a se programar, a ter previsibilidade, principalmente nessa questão dos gastos. Nós conseguimos em uma semana, o Senado na semana anterior, em 15 dias aproximadamente, foi aprovada com muita discussão, com muita participação, democraticamente dentro de uma discussão muito ampla, mas, ao final, uma casa como a nossa, com 513 deputados, com muitos posicionamentos divergentes e diferentes, dando espaço a todos, era normal que tivéssemos pequenas alterações que não influenciarão, no ponto de vista da assessoria, da consultoria da casa, em ter que retornar ao Senado. A nossa posição é de promulgação, deveremos ouvir também o Senado, a sua assessoria técnica, para que as 2 casas possam, sim, conjuntamente, promulgar esta PEC e dar ao Brasil esse instrumento, essa caixa de ferramentas, para que façam a programação nos seus gastos públicos. Presidente, houve durante o debate uma crítica de se colocar o auxílio emergencial junto com essas metas de controle fiscal. Por que foi necessário colocar isso junto e por que uma coisa está atrelada à outra? Lógico que você precisa de uma sinalização, você não pode o tempo todo, e nós entendemos que esse momento de pandemia é um momento sério, um momento grave, requer medidas mais duras, requer medidas mais efetivas. Nós sempre defendemos a manutenção provisória do auxílio em momentos como esse que nós estamos passando, mas também sempre defendemos a criação de um programa permanente, mais inclusivo, muito mais inclusivo do que o Bolsa Família, por exemplo, num valor maior. Para isso a gente tem que cortar nossas despesas. Eu defendia também um orçamento que fosse totalmente desvinculado, não foi possível no Senado, não foi possível na Câmara, não veio no texto, mas é um caminho que nós ainda iremos seguir, fazer com que o Congresso, que é a casa que tem os representantes da população, que viajam toda semana, que conhecem os seus estados, seus municípios, possam elaborar um orçamento que atenda a todas as demandas, para que nós não fiquemos nessa situação de engessados em mais de 96% com despesas obrigatórias, fazendo com que o teto de gastos ele esteja bem comprimido e nós não tenhamos a capacidade de, no momento de dificuldade, além de não termos orçamento, por causa e fato de que o ano passado o Congresso não votou, não foi instalada a CMO, estamos resolvendo isso agora e também com a PEC emergencial para sinalizar para quem os mercados internacionais, os mercados nacionais, os investidores, todos os que têm condição de investir no Brasil, destravar a nossa economia para que receba influência e que a gente possa demonstrar que temos capacidade de crescimento esse ano acima dos 4%.